Olá, minha gente! Está começando mais um bate-papo das 6, mais uma conversa bem legal aqui pela sua TV Foz, canal 16.1 para Linhares, Colatina, São Mateus, Grande Vitória e para você morador do sul do estado através do nosso sinal de Cachoeiro de Itapemirim. Eu agradeço a você que também nos acompanha pelas redes sociais da sua TV Foz, uma emissora do Grupo Sim de Comunicação. Bom, sexta-feira de outono, né? Noite chegando um pouco mais cedo e a gente iniciando mais um tema muito legal para conversar aqui. Aqui do meu lado está o doutor Pedro Lorenzini Belotti, médico legista, diretor norte da Polícia Científica. Está de prédio novo ali no centro de Linhares. Doutor Pedro, bem-vindo, boa noite para o senhor. Boa noite, Cláudio, boa noite a todos. A gente teve a inauguração desse novo prédio, né, no dia 18/3, mês passado agora, com a presença, né, de autoridades aí a nível estadual, governador, secretário de saúde estadual, nosso prefeito, secretário... Um momento muito esperado, né, doutor? Sim. Um momento muito esperado. Um momento esperado por conta da necessidade, né, de atualização, né, do nosso prédio. Era uma estrutura bem antiga, onde funcionava antigamente o DPJ, né? Doutor Lucindo também está aqui conosco. Tudo bem, doutor? Bem-vindo, boa noite mais uma vez. Boa noite, é um prazer estar falando com você, Cláudio, com o nosso amigo doutor Pedro também. Então, assim, a gente também está muito feliz com a inauguração, a reinauguração do nossa Polícia Técnica Científica aqui de Linhares, né? E é um avanço para a nossa cidade e para toda a comunidade do norte do estado. Até porque, né, doutor Lucindo, todos os crimes violentos, né, e os casos em que é necessário fazer perícia, etc., tudo acaba desembocando aqui. Ainda que ocorra em outro município, acaba caindo aqui em Linhares para resolver, né? É verdade. Nossa Polícia Científica aqui da região de Linhares, ela é responsável por fazer todas as liberações de corpos de mortes violentas do norte do estado, por exemplo. Então, tudo quanto é homicídio, suicídio, acidente de trânsito, em que se tem o final, a morte, ele acaba sendo encaminhado para nossa polícia científica aqui na nossa região. Pois é, foi muito comemorado, doutor Pedro, porque de fato a estrutura antiga não tinha condições nenhumas, né, de atender, prestar um bom serviço à população, né? Vou pedir até a nossa produção para colocar as imagens aí, doutor Lucindo. Não sei se o senhor lembra do antigo DPJ, né? Faz tempo que vocês se mudaram de lá. E anexo ali a gente tinha lá o SML, né? Isso. E aí trazia uma dificuldade, uma demanda para atender ali, não era fácil, né? Era bem complicado. Acaba que era uma estrutura já antiga, né? E uma condição até um pouco insalubre para os servidores, né? Às vezes as familiares que iam lá numa situação de luto, né? Uma situação muito delicada, acabar tendo que reconhecer um familiar, e era uma estrutura que não dava uma humanização, né, ao ambiente. Então, essa reforma foi muito importante para um atendimento mais adequado, né, para a nossa população local. Doutor Lucindo serviu durante um tempo, mas não deixou saudade não, né, porque estava bem degradado. Cláudio, eu até conversei com os amigos lá no dia, né, deu saudade da minha antiga casa em Linhares, né, mas que eu gostaria de ter trabalhado nela assim, atualmente, né? Exatamente. Nela toda reformada, toda renovada. A gente está falando aqui, gente, de polícia... Só que assim, não foi só o prédio que mudou, né? A amplitude do trabalho também mudou, porque agora nós temos vários tipos de trabalhos que não eram realizados aqui em Linhares, que hoje já é possível fazer, né, doutor Pedro? Sim, além da expansão, né, da estrutura física para exames de necrópsias, né, que a gente atende o norte do estado. São 13 municípios, né, englobados. A gente também faz exames de lesão corporal, né, direcionados tanto do DPJ, né, principalmente, quanto de outras autoridades. Também exames de violência sexual, exames de DPVAT. Nossa seção de criminalística faz perícias em automóveis, perícias em locais de crime. Tudo aquilo que auxilia a Polícia Civil na investigação passa por vocês lá, a Polícia Científica. Sim, a Polícia Científica acaba, né, averiguando vestígios, né, que podem levar a favorecer ou não o inquérito, né? A investigação, a investigação criminal. Doutor Lucindo, às vezes é um detalhe ali que faz a diferença na hora de fechar um inquérito, né? É verdade. Me lembrei de um caso agora, resolvido pela Polícia Científica no passado, que nós conseguimos elucidar um crime de homicídio, porque o sujeito, depois de matar a vítima, ele tomou um tombo da moto. Olha só, curioso. E aí, no tombo, ele quebrou parte do manete de freio da moto. E nossos peritos encontraram essa parte do manete de freio
No local do crime? No local do crime. Pronto. E aí nós encontramos depois a moto faltando o pedaço do manete de freio. Gente. Você fez a conjugação das duas peças, perfeitamente se encaixava. Encaixou. Não tinha dúvida. Você vê como é que o trabalho de investigação ele é minucioso, né? Qualquer vestígio ali, um fio de cabelo que seja, já pode esclarecer um caso, né? Sim, é ciência trabalhando em favor da justiça, né? Complementando aí o inquérito, né? A investigação criminal. Tá, jóia. Doutor Pedro, ali foi um investimento de mais de 6 milhões, né? Demorou um pouco a obra, a gente sabe, né? A gente sabe que toda obra pública, licitação e enfim, mas o DER foi quem executou aquela obra ali, né? Ficou um espaço agora que dá para atender durante muitos anos a toda a comunidade regional aqui, né? Sim, o total agora, né, são 2 pavimentos e cerca de 1.000 metros quadrados, né, com vários cômodos, englobando a seção de medicina legal, a seção de perícia criminal e futuramente o nosso laboratório de análises forenses. É uma ideia que a gente já teve, né, de trazer para cá para desafogar um pouco, né, o laboratório em Vitória, conseguir ter mais celeridade nesses resultados também dos materiais que a Polícia Civil envia, né, a gente conseguir analisar e dar uma resposta mais rápida para o inquérito. Tá certo. Gente, assim, até parabenizar o governo do estado, né? Porque, claro, é obrigação do governo fazer, mas foram décadas de pedido, de luta, e isso não saía. Saiu agora, né, no governo do governador Renato Casagrande, inclusive tem uma sonora, né, uma fala dele. O governador esteve aqui para a inauguração dos novos serviços da Rede Cuidar e também esteve aí visitando esse novo prédio. Vamos ver o que o governador Renato Casagrande falou sobre essa estrutura. Estamos aqui alcançando áreas estratégicas, a área de saúde, a área que leva dignidade às pessoas, tá certo? A área do atendimento humano na hora de uma tristeza que uma família sofre, a gente poder levar essa pessoa para um ambiente mais adequado e a gente ofertar aos profissionais da polícia científica, aos médicos legistas, um local adequado de trabalho. O governador falou uma coisa ali muito importante, né? Dignidade porque a família já está sofrendo ali, né, doutor Lucinho? Daí você ter que não ter um ambiente adequado para receber é complicado, né? É verdade. Nós estamos tentando agora resolver um problema do gargalo da liberação do ofício para a liberação do corpo na delegacia. Às vezes a família fica um tempo esperando na delegacia para poder fazer o ofício de liberação dos corpos. Eu vou criar uma forma de otimizar isso. Para acelerar o processo. Para acelerar o processo, porque a família já vem com aquele sofrimento da perda do ente querido e quer o mais rápido possível velar o corpo e enterrar o corpo com toda a dignidade. E a gente não pode ficar atrasando esse processo. Bloqueando Só o processo, cria mais um pouco de... Mais sofrimento, mais né? sofrimento para a família. Ô, doutor Pedro, a gente sempre, assim, historicamente, teve dificuldades também com a quantidade de servidores, né? Porque a demanda é grande. Eu disse que, assim, não é só Linhares, não, gente. É o norte todinho, né? Como é que está hoje o corpo de servidores, né? O senhor é médico legista, tem outros colegas que atuam ali? Sim, a gente hoje atua com uma escala completa, né? A gente tem servidores, tanto médicos legistas quanto peritos criminais, auxiliares de perícia, motoristas. Então, nossa equipe hoje, todos os dias, está completa para entregar um serviço de qualidade e o necessário à população. Que bacana. E como disse o doutor Lucindo, é tentar acelerar a parte burocrática também de liberação, né, doutor, desse corpo, porque a família precisa sepultar. É verdade. É importante que a gente consiga acelerar isso, pelo menos na nossa parte na delegacia, para poder não ter tanto sofrimento familiar na hora de liberar o corpo. E a gente pode lembrar que em alguns casos, a gente teve alguns períodos aqui também, gente, que corpos eram de pessoas, vítimas de morte violenta, eram levadas até para Colatina e vice-versa, né? Hoje, graças a Deus, isso está superado, né? Sim, a gente tinha, né, algumas falhas na escala que precisavam ser levadas às vezes para Vitória ou para Colatina, e até então na estrutura provisória a gente estava tendo dificuldade para atender cadáveres em decomposição, né? A gente acabava encaminhando esses corpos para Vitória para serem examinados. Por conta da vizinhança, né, acabava incomodando um pouco. Hoje, com a estrutura nova, a gente já tem condições de atender, então esses corpos não serão mais encaminhados para Vitória, os exames necroscópicos serão realizados também aqui no nosso município. Doutor Lucindo, para a gente que é leigo, assim, para entender como é que o Estado atua nesses casos. A pessoa morreu, um ente querido morreu. Se não for morte natural, qualquer outro tipo de morte, precisa a autoridade pública fazer um procedimento ali, né? Morte violenta, sobretudo. Independente de acidente, É verdade. Qualquer tipo de morte violenta, é necessário que a Polícia Civil instaure um inquérito policial para apurar a causa da morte, as condições como ocorreram a morte. Às vezes é um suicídio, mas nós temos que instaurar um inquérito.
Um acidente de trânsito nós temos que instaurar também, um homicídio, um latrocínio, todo esse tipo de crimes, ou não crimes que tenham morte violenta no contexto, a gente tem que instaurar o inquérito para poder apurar. Então o papel da polícia é esclarecer ali, deixar tudo Minuciosamente esclarecido, né, para que não haja dúvidas, né? É interessante também adicionar, né, que mesmo que, por exemplo, um acidente de trânsito, que o cidadão tenha sido levado ao hospital, fique internado um longo período e venha a falecer em decorrência disso, por fim ele vai ser encaminhado também para exame. Aquele corpo, mesmo a pessoa tendo passado pelo hospital, depois de morto, o corpo tem que ir para o IML. Sim. Que interessante, gente. Às vezes vítima, por exemplo, uma tentativa de homicídio, né, que acaba vindo a falecer no hospital, e esse corpo vai ser encaminhado para exame, né, para seja procurado vestígios, né, às vezes tem algum projetil que ficou no corpo, a gente vai proceder ao exame necroscópico e tentar identificá-los. Gente, são detalhes que fazem a diferença na investigação. Às vezes o inquérito conclui de maneira rápida, mas às vezes a coisa demora um pouquinho, né, doutor? Precisa de alguns detalhes, né? Isso aí. Às vezes a família fica um pouco chateada porque o cara morreu no hospital, mas como foi uma tentativa de homicídio, como foi um caso de acidente de trânsito, não tem como liberar no hospital. Direto do hospital para sepultar, não. A regra diz que tem que levar para o SML, para o nosso SML, para lá fazer todo o exame da necrópsia e depois fazer a liberação. E isso, gente, não é da cabeça do legista nem do delegado, não. Isso está no protocolo lá. Tá na lei, é padrão. O Estado ele não pode escolher, é obrigado a fazer isso. É obrigado. É o Código Processual Penal, né? O doutor Pedro, agora nos casos assim, e ocorre muito, né, de vítimas de crimes violentos que não são identificados, há estrutura para manter essas vítimas, esses corpos aqui em Linhares ou são encaminhados para Vitória nesse caso? Sim, hoje a gente tem, né, já tínhamos no passado uma câmara fria menor, hoje a gente conta com um espaço ainda mais amplo, então se eventualmente não é identificado, ele fica um período ali aguardando para que, às vezes, né, divulgue essa informação, venha algum familiar procurando, a gente possa fazer alguma comparação. Essa comparação, às vezes, é só um reconhecimento, né? Às vezes faz mesmo uma identificação por DNA, com comparação com algum familiar. Então, a gente tem diversas formas de tentar fazer essa identificação e, se possível, né, para a família possa levar esse ente para sepultamento. Até porque, doutor Lucindo, muitas vezes são famílias humildes, né? Tem que se deslocar para Vitória para fazer isso. Não é brincadeira, né? Não é fácil. É uma situação dificílima. Ainda bem que a gente tem uma estrutura muito boa nos municípios de ação social que colabora muito com isso. No transporte dessas famílias para o SVO, né, para poder fazer reconhecimento, às vezes, de casos de morte natural que são encaminhados para lá, que quando o sujeito morre por causas naturais, mesmo em casa, ele não é liberado aqui. Ele é liberado no SVO em Vitória. Mas nós temos uma estrutura muito boa de ação social que encaminha a família, acompanha lá e presta o apoio. Presta o apoio. Então todos os municípios da região têm uma rede de ação social muito bem estruturada. Pois é, minha gente. Então você que está nos acompanhando nesse bate-papo aqui com o Dr. Pedro Lorenzini Belotti, médico legista, diretor norte da Polícia Científica de Linhares, o Dr. Fabrício Lucindo, que é o chefe da Delegacia Regional de Linhares, que faz um trabalho de investigação não só aqui na cidade de Linhares, mas em toda a região, aqui Soretama, Rio Baranal. É um importante instrumento, né, essa Diretoria Regional de Polícia Científica, ampliando o trabalho, o atendimento, trazendo mais conforto à população, né, que perde um ente querido de forma violenta, né? A gente sabe também, senhores, que nos acidentes de trânsito com vítima fatal, parece que tem que ter um exame de alcoolemia também, até para quem não estava dirigindo, é isso? Como é que funciona isso na prática, doutor Lucindo? Bom, gente, em todos os casos em que tem um acidente de trânsito com morte e o corpo é encaminhado para o SML, lá no SML os peritos coletam os fluidos corporais, para poder fazer os testes depois, entendeu? Sempre vai envolver coleta de sangue, né, e muitas vezes também de urina, para que sejam feitos testes quantitativos e qualitativos para álcool e drogas, para saber se aquele condutor tinha alguma substância no organismo no momento do acidente. Imagino que delito de trânsito. O objetivo é aquele que nós falamos, é deixar tudo muito claro do que de fato provocou aquele acidente, né, doutor? Sim, tanto em questão, né,
da dinâmica dos eventos, também quanto em questão de seguros, né? Questão do EPVAT, que envolve essa questão aí da... Tudo isso vai embasar lá na frente, né? Exato. Doutor Lucindo, infelizmente, Linhares e região figuram entre os municípios com maior índice de violência sexual, que é uma coisa que, gente, é difícil prevenir porque está dentro de casa, né? Abuso contra criança, é uma coisa terrível, uma coisa chocante. E por mais humilhante que seja, né, para a vítima, é necessário que se faça esse exame, que inclusive é feito lá na Polícia Científica, né? É verdade, Corpo de delito, é verdade. de abuso sexual. A Linhares e região, Soretama e Rio Bananal, desponta como uma das cidades a região mais violenta em crimes sexuais no estado do Espírito Santo. Mas, em compensação, a nossa polícia tem resolvido diversos casos, inúmeros casos, e também é a região que mais prende estupradores no estado do Espírito Santo. Sim, é verdade. Então, só nesse ano de 2025, nós estamos com mais de 20 estupradores presos. Pessoas que são violentadas, crianças que são violentadas, infelizmente, mas os criminosos estão sendo presos, e também graças à polícia científica, Exatamente, que faz os exames que comprovam o abuso sexual. Aliás, gente, falando aqui como cidadão, é algo que o Congresso precisa pensar o quanto antes, é mudar a legislação, porque não é possível. Um cara que abusa de criança, né? Enfim, qualquer crime sexual contra criança ou contra adulto, cumpre ali a pena, tá ali. Como é que um camarada desse não vai praticar? É quase impossível não praticar de novo aquele mesmo crime, né? Acho que é algo muito difícil, né? Mas enfim, a polícia precisa fazer o trabalho dela. Sim, Isso. Nesse ano de 2024, por exemplo, foram feitos 320 exames de violência sexual no SML. Quando o relato é de algum caso recente, é feita coleta de material, né? Em via vaginal. 320? 320. É muita coisa. E aí a gente procede essa coleta e, se positivo, a gente consegue inclusive fazer comparação de DNA, né, para identificação de espermatozoide, depois uma comparação com o possível autor, né, do suposto crime, e dando aí então todo o subsídio para a Polícia Civil, né? Efetuar a prisão do suspeito, né? Exato. Agora, doutor Lucindo, é importante nesses casos e os abusos sexuais, sobretudo contra crianças e adolescentes, né? Ocorre principalmente dentro da família, né? A família estar atenta, estar ligada nessas coisas, né? O comportamento. Você lembrou bem que a grande maioria dos casos, acho que mais de 90% desses casos de violência sexual contra criança e adolescente, o autor do crime, ele está sempre dentro da família ou muito próximo. Ou é um grande amigo da família, ou é o pai, o avô, o padrasto, o tio, o primo. É sempre uma pessoa que está muito próxima. Muito próxima. E os pais têm que ficar o tempo todo atentos com a mudança de comportamento da criança, porque o estuprador ele é tão canalha que, além de cometer o crime, ele ainda ameaça a vítima, dizendo que se ela for falar alguma coisa, que vai matar todo mundo da família. Deixa aterrorizado uma criança em todos os sentidos, né? Isso. A gente teve um caso recente, aqui obviamente não fazendo juízo de valor, porque a polícia acho que já concluiu o inquérito, o caso desse padrasto, né, que é suspeito de abusar das 3 enteadas ali em Rio Bananal, né? Caso chocante, doutor. Chocante, chegou pra gente numa manhã de segunda-feira, se eu não me engano. Eu mandei dar prioridade total no caso. No final da segunda-feira já estava com mandado de prisão e preso pela nossa delegacia de polícia e encaminhado para o CDP de Serra, onde ficam os estupradores. Então, assim, a gente tenta dar a resposta o mais rápido possível, e a resposta que o criminoso entende é a prisão. Então, não adianta eu ficar criando inquérito policial, que é uma papelada que a vítima não entende. Exatamente. E que não resolve. Não resolve. Então, você tem que fazer de tudo para poder botar esse tipo de criminoso na cadeia, para poder tranquilizar a vítima e a sociedade também. Cessar aquele crime, né? Isso. O doutor Pedro, eu imagino que para o médico, o legista que precisa fazer esse tipo de exame, claro, todos esses tipos de exames, imagino que não é uma coisa simples, fácil de se fazer, mas acho que esses são em que há necessidade de uma sensibilidade maior por parte do profissional, né? Sim, são exames complexos, né? Muitas vezes envolvem crianças ou adolescentes em situações bem vulneráveis. Então a gente tem toda uma estrutura, né? Hoje a gente montou novamente um espaço para as crianças, né? Previamente ao atendimento, tem alguns brinquedos, uma área mais lúdica para que eles possam, né, se entreter um pouco. A gente tenta sempre ser muito
abordar de uma forma muito tranquila, né, para evitar a revitimização, para a criança não reviver aquele sentimento, aquela sensação de angústia, né? E o exame não tem, infelizmente, ele é um exame um pouco invasivo, né? A gente tem que olhar a parte íntima, às vezes coletar material, mas a gente tem que sempre pensar que ele é feito, né, em prol de um bem maior ali, de uma elucidação, né, que vai resolver o caso, às vezes, né, evitar que aquela criança sofra abusos futuros, né? Dar um fim àquilo, né? Pedir a nossa produção novamente para mostrar aí as imagens, né, externas e internas também da nova sede da Polícia Científica. Vamos explicar melhor essa nomenclatura, que é bem complexa, né? Polícia Científica e Medicina Legal, né, doutor? São divisões ali dentro, né? Sim, a Polícia Científica, né, tem as suas subdivisões, tem o setor de Medicina Legal, a seção de Perícia Criminal, né, que são as perícias externas, tem a seção de análises forenses, né, que a gente vai tentar montar aqui em Linhares no futuro próximo, já estamos se estruturando, e também engloba a parte da identificação civil e criminal, que hoje não é feita nesse prédio, é feita ali no centro da cidade, né, na Casa do Cidadão, também é um braço aí da Polícia Científica. Bacana. Doutor Lucindo, isso traz mais tranquilidade para a Polícia Civil no seu trabalho, porque assim, é a ciência em favor do esclarecimento de crimes, né? Com certeza, a gente tem que evoluir. Nós ficamos parados muito tempo, né? Como você falou, essa obra durou muito tempo. Exatamente. Mas agora está um local apto para receber profissionais e que os exames sejam realizados, os laudos saiam, para a gente poder concluir nossos inquéritos policiais. E ali está numa posição estratégica também, né, doutor Pedro? Né? É um prédio antigo, mas está ali no centro da cidade, próximo ali aos hospitais, né? Acho que isso também facilita para a população, né? Sim, facilita o acesso, né? Às vezes as pessoas, talvez sem informação de onde fica, ali no centro conseguem se deslocar melhor. Tem acesso próximo ao hospital, às vezes também a gente recebe vítimas de lá, né? Então, tudo fica melhor nessa nova posição. O bom mesmo é se essa estrutura não fosse nem necessária, né? Que todo mundo morresse de morte natural, tranquilo, mas não é assim que funciona. No mundo violento, no mundo voraz que a gente vive, infelizmente, a violência é uma realidade. E até depois do intervalo, eu queria abordar isso com o doutor Lucindo, né? A CESP criou o Observatório da Segurança Pública e, infelizmente, Linhares figura entre os municípios mais violentos do estado, está em terceiro lugar nesse ranking, nesses 3 primeiros meses, né? Agora também a gente não pode falar, isso é a culpa da polícia, não, porque é um trabalho conjunto, né, doutor? Isso aí, isso aí. Não dá para resolver assim de uma forma só. Gente, vamos para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho com o segundo bloco do Bate-Papo das 6. Até já. Voltamos, minha gente, com o segundo bloco do Bate-Papo das 6 desta sexta-feira, para toda Linhares, São Mateus, Colatina e região. O pessoal de Aracruz, de Ibiraçu que nos acompanha, a gente sempre recebe os recadinhos, né, mensagens aí do pessoal de Ibiraçu, João Neiva e região. Na Grande Vitória, você que nos acompanha pelo canal 16.1 e para todo o sul do estado através do nosso sinal de Cachoeiro. Estamos hoje falando sobre a inauguração, a entrega da nova sede da Polícia Científica e Medicina Legal aqui no município de Linhares, que atende a toda a região norte, né? Linhares e dezenas de outros municípios aqui da nossa região. Bom, quem também esteve aqui por ocasião da inauguração do novo prédio, foi no dia 18, né? Semana retrasada, né, doutor Pedro? Esse evento foi o doutor Leonardo Damasceno, que é o secretário de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo, e falou conosco sobre esta entrega aqui ao município. Não, exatamente, eu acho que é um grande investimento que o governo faz aqui em Linhares com a nova sede da Polícia Científica. Nós pegamos um serviço que era um serviço de atendimento de medicina legal, foi todo reformado para abrigar agora a área de criminalística, análise também de análises forenses, todos os laboratórios, a sede da nova diretoria, da sede efetivamente da Polícia Científica na região norte. É um grande investimento de 6 milhões de reais, que vai
realmente devolver um serviço de melhor qualidade para a sociedade, né, que procura, no momento às vezes de dor, de perda de um familiar, e que quer um serviço efetivo, rápido da Polícia Científica. Então é uma polícia nova que foi criada pelo governo, e essa polícia agora está sendo muito bem estruturada para prestar um serviço de alta qualidade e também prestar na área de criminalística, produzindo realmente laudos cada vez mais técnicos, isentos, que vão realmente servir para a justiça para condenar indivíduos que devem ser tirados e realmente pagar pelos crimes cometidos. A Polícia Civil que conduz as investigações vai ter realmente resultados, laudos muito mais rápidos, laudos muito mais qualificados e, portanto, é muito melhor para nós, no sistema de segurança pública, ter investigações que sejam concluídas de forma mais rápida, que não fiquem pendentes de laudos e perícias que estão pendentes. Então, para nós, é uma grande realmente ganho agora termos isso aqui no estado do Espírito Santo. Maravilha. Doutor Pedro, imagino que essa sintonia, esse sincronismo, né, entre vocês lá e a delegacia que conduz as investigações deve ser muito dinâmico, né, para facilitar, para agilizar o trabalho, né? Sim, a gente sempre tem contato, né, pessoal. O doutor Fabrício já é com muitos anos de casa aí, né, já também tem as demandas dele. Quando direciona, a gente já tem uma noção do que ele precisa relacionado àquele inquérito, né, então procede-se o exame direcionado, né, a pedido do delegado, que pode dar um resultado positivo ou negativo para auxiliar nessa elucidação, né? Então a gente sempre tem esse contato para tentar dinamizar e entregar, né, na medida do possível, esse resultado o quanto antes, agilizando o trabalho. Exato. Aliás, se a gente soubesse a importância do que é um inquérito bem fundamentado, né, doutor? Porque assim, às vezes a gente aguarda lá que a justiça seja feita, mas para que ela seja feita tem que estar embasado, né? É verdade, a gente precisa juntar no inquérito policial todas as provas que a gente consegue captar e passar isso para o Poder Judiciário, de uma forma que o sujeito que seja autor do crime seja condenado, né? O objetivo maior da Polícia Civil é juntar provas necessárias para condenar criminosos que tenham cometido algum crime. Tá certo. Doutor Lucindo, mudando aqui rapidamente de assunto, mas dentro dessas questões, a gente, acessando ali o relatório da CESP, da Secretaria de Estado da Segurança Pública, o Observatório de Segurança, infelizmente, coloca Linhares numa situação complicada. Nós tivemos um primeiro trimestre bem violento esse ano, né? Sim, foi um primeiro trimestre muito violento na nossa região de Linhares. Diferente do ano passado, porque no ano passado nós tivemos uma redução muito grande. Exatamente. 2024 foi um dos anos que nós tivemos menos homicídio na história de Linhares, Soretama também, principalmente. Você tem uma ideia, em 2023 nós tivemos 25 homicídios em Soretama. Em 2024 foram 9. Ainda é um número alto, 9 homicídios para uma cidade como Soretama, mas reduziu-se mais do que a metade dos homicídios. 50%, Esse ano, a gente começou um ano ruim aqui em Linhares. No início do primeiro mês, em janeiro, foram 10 homicídios. Muita coisa. Muito homicídio. Mas rapidamente a Polícia Civil e a PM realizaram operações necessárias para tirar criminosos de circulação, tanto que prendemos todos os autores desses crimes, todos presos. Alguns adolescentes que nos preocupa, que em breve estarão de volta. Exatamente. E agora tivemos um fevereiro mais tranquilo e março voltou a acontecer mais homicídios no ano de 2025. E essas mortes, doutor, elas têm uma dinâmica parecida, né? Em dias da semana, os dias em que ocorre, horários, são bem similares, né? Sim. A maioria. Os homicídios normalmente ocorrem de sexta-feira à noite até segunda de madrugada, são os períodos que ocorrem os crimes. E curiosidade, nesse mês de março, por exemplo, as pessoas acham que tudo tem a ver com tráfico entorpecente. Na verdade, metade dos crimes de março não tem a ver com tráfico, tem a ver com confusões de crimes de proximidade que ocorrem no rompante uma desavença, isso aí. Agora, o final de semana, porque o pessoal costuma ingerir mais bebida alcoólica e os ânimos se alteram também, acho que facilita isso. Com certeza. O final de semana é tenso tanto para todos os tipos de crime, mas crimes vinculados à Lei Maria da Penha e crimes de homicídio e tráfico entorpecente é onde no final de semana que eles se afloram. Aflora, e aí, meu amigo, é complicado. Doutor Pedro, a gente está numa região também, a gente falou aqui dos crimes violentos, né, mortes violentas, né, por arma de fogo principalmente, mas em que ocorrem muitos acidentes de trânsito, né, acidentes fatais aí com motociclistas principalmente. Isso traz uma demanda, sobrecarrega bastante o trabalho de vocês, né? Sim.
por exemplo, no ano de 2024 foram 600 necrópsias que a gente realizou no total no norte do estado. Ah, no norte. Dessas 600, cerca de 40% são relacionadas a acidentes de trânsito, né? Então, dá um volume bem grande, de 250 casos aproximadamente. E aí, quando a gente vê o resultado dos exames, né, os toxicológicos, a alcoolemia que a gente colhe, a gente sabe que cerca de mais da metade desses casos estão relacionados à ingesta de bebida alcoólica então o camarada bebeu alguma coisa, infelizmente se envolveu no acidente e acabou perdendo a vida. É mais ou menos isso, assim. Sim, mais da metade dos casos tem indícios de entorpecentes ou álcool em grande quantidade. Ou isso ou imprudência, né, doutor Lucindo? É verdade, a gente não tenha dúvida, Cláudio, porque assim, nós vimos no carnaval desse ano a quantidade de pessoas que foram multadas por estarem dirigindo embriagados ali no Pontal do Ipiranga. Camarada no volante com uma garrafinha de cerveja na mão, né? Uma coisa absurda. Infelizmente, essa cultura que nós temos aí, que a sociedade tem, de beber e dirigir, é um problema seríssimo, que causam acidentes, causam mortes, mas as pessoas continuam insistindo nisso. O sujeito que é pego bebendo, dirigindo bêbado hoje em dia, Cláudio, ele vai desembolsar de 10 a 15 mil reais. É mesmo, doutor? Entre multa, fiança para sair da delegacia, porque é um crime, advogado, renovar a carteira, porque ele vai perder a carteira. Então, assim, é uma brincadeira que sai caro. Eu não aconselho ninguém a beber e dirigir, não, porque a facada no bolso vai ser grande. Vai ser grande, além do risco de prejudicar alguém que não tem nada a ver com isso, né? Além de você atropelar uma pessoa na rua, e aí você perde a sua vida inteira, né? Aí você está sacramentado a sua vida. Então, meu amigo, se você gosta de beber, vai para casa, né? Ou se junta, ou pega um Uber, né? Pega um Uber, tá tão barato o Uber, né? Aliás, eu vi uns jovens há poucos dias que foram para um show e tal, pegando Uber para ir para o show e, enfim, enche a cara lá no show se quiser, não tem problema. Mas não vem dirigindo, não quer problema, né? Verdade. E lembrando, né, não só Uber, não, qualquer carro de aplicativo, táxi. Para que você vai se arriscar a perder 15 mil reais ou a vida de alguém se você pode pagar aí 20 reais, 15 para poder fazer uma corrida? Eu falei Uber aqui, gente, mas é o carro por aplicativo. Tá? É, isso aí. É o mais famoso deles aí, né? Bom, a gente sabe que lá em Vitória, por exemplo, na nossa capital, a Guarda Municipal e a PM tem um trabalho muito dinâmico nesse sentido. Eu não sei se a geografia também facilita. Agora, Linhares, eu acho que é mais complicado isso. Uma tolerância zero mesmo com relação à ingestão de álcool e direção, né? Eu acho que isso tem que ser intensificado, principalmente no final de semana, né? Eu já fui parado em Vitória, quando eu vou, no ano passado, foram 3 vezes que me pararam em Vitória para fazer o teste do bafão. Em 3 blitz? Em 3 blitz. Que sorte isso aí. É terrível. Vitória, a grande Vitória tem blitz quase todos os finais de semana. Então, meu amigo, é melhor não beber. Não beba. Aqui em Linhares também, a Guarda Municipal e a Polícia Militar estão trabalhando juntas para poder fazer também blitz regulares para poder coibir esse tipo de crime. E lembrando a nossa região aqui, nós falamos dos crimes violentos, acidentes de trânsito, doutor Pedro, não sei se o senhor lembra dessa época também, nós tivemos muitos acidentes trágicos aqui de famílias inteiras, né, que perderam a vida, sobretudo na BR-101, e em muitos dos casos tinha álcool ali no meio dessa fatalidade, né? Sim, a gente teve um caso até o ano passado, né, recente, uma família de 5, né, o pai, a esposa e 3 crianças pequenas, né, que faleceram a caminho ali do norte do estado. E acontece, se a pessoa não tiver, né, a noção do que está acontecendo, né, do perigo que está correndo, pode se envolver num acidente grave, né, e vitimizar não só a si próprio, como também familiares, né, e outras pessoas. Tá jóia, gente. Rápido intervalo novamente, mais uma pausa, voltamos daqui a pouco com os nossos instantes finais do Bate-Papo das 6 de hoje, falando sobre o trabalho da Polícia Científica, Criminalística aqui de Linhares e a investigação realizada pela Polícia Civil nos diversos crimes ocorridos em nossa região. Voltamos já. Muito bem, de volta com o nosso terceiro e último bloco do Bate-Papo das 6 de hoje, falando sobre o novo prédio, a nova estrutura, né, mais moderna, mais equipada da Polícia Científica, Criminalística, auxiliando o trabalho investigativo da Polícia Civil aqui no norte do estado do Espírito Santo. Doutor Lucindo, falamos aqui de Linhares, dos números, dos casos de violência, agora como é que está a região como um todo aqui, Rio Bananal e Soretama?
Rio Bananal, nós estamos com o mesmo número de homicídios do ano passado, que é 1. É a cidade mais calma. Gente, que continue assim, né? É a cidade mais calma da região norte inteira. Rio Bananal é um achado aqui da região. Parece um município diferenciado dos outros municípios. Destoa um pouco. Destoa, mas graças a Deus. Tem os seus problemas, mas naturalmente são os menores, né? Soretama, nós estamos com 4 homicídios. No mesmo período do ano passado, a gente teve 0. Então, houve um aumento aí, se você fizer um cálculo fácil, de 400%. Mas é só porque saiu de 0 para 4, né? Nós vamos recuperar isso até o final do ano. E Linhares, estamos com 6 homicídios a mais do que no ano passado. Bom, dentro do que compete à polícia, é o que o senhor falou, né? Um trabalho bem integrado com a polícia militar ali, agindo rápido, identificando os suspeitos, prendendo. Agora, isso vai além do trabalho policial, né? Vai muito além, porque uma questão cultural do norte do estado é a violência, né? O nosso trabalho da polícia científica, da polícia militar, nós fazemos, e muito bem feito, porque os resultados dizem isso. Nossa delegacia é a que mais resolve inquéritos policiais de homicídio no estado. Então, assim, é a que mais prende também. A nossa polícia militar e a polícia civil são as que mais apreendem armas no estado e aqui em Linhares. Então, assim, é um trabalho que é feito continuamente. E os resultados às vezes vêm, às vezes não. E esse ano os resultados estão ruins. Mas nós vamos virar esse jogo até o final do ano. Dizia um amigo meu que o nosso campeonato não é de mata-mata, é de ponto corrido. Exatamente, você vai somando. Então ali. nós vamos somando. Então perdemos esse mês, mas mês que vem a gente ganha. No final do ano a gente faz a contabilização. Nós temos que ter menos de 60 no final do ano. Agora, o trabalho de inteligência acho que é fundamental, porque tem a questão do tráfico de drogas, quadrilhas, né, que brigam entre eles, e aí é difícil segurar um. Mas assim, nós temos uma estrutura hoje na Polícia Civil de Inteligência que a gente consegue mapear rapidamente quando surge esses surtos de violência. Como aconteceu em janeiro. Exatamente. Rapidamente nossa inteligência mapeou as figuras que estavam envolvidas naqueles eventos. Com o apoio da PM, nós conseguimos prendê-los todos, prendemos as armas e botamos todos na cadeia. Vamos esperar para ver até quando fica, são adolescentes. Aí, gente, não adianta colocar a culpa no juiz. Porque o juiz soltou. Não é o juiz, ele aplica a lei, né? É a estrutura legal do país, é assim que funciona. Como disse o senhor no início do programa, a gente tem lei que... a dar com pau, é lei para tudo na vida, mas agora a aplicabilidade da lei é que é complicado, né? Isso traz um transtorno. Doutor Pedro, da estrutura que nós temos hoje da polícia científica, assim, o que ainda falta para a gente estar assim, 100% em termos de atendimento à população? Já melhoramos bastante, né? Esse novo prédio realmente foi um grande avanço, mas ainda estamos trabalhando para melhorar, né? Como eu comentei mais cedo, a gente está estruturando o nosso laboratório de análises forenses para compra de equipamentos para fazer análises de materiais biológicos, análises de sangue, análise de drogas aqui no nosso município, para que a gente não tenha necessidade de enviar isso à Vitória, que é como é feito hoje, de forma a acelerar essa análise e esse processo como um todo. Falando um pouquinho da sua atividade como médico legista, assim, dos exames, das necrópsias, né, que são feitas, o que é mais desafiador assim, para o profissional médico, até para os jovens que querem cursar medicina e de repente se tornar um médico legista, o que é mais desafiador, assim, que dá mais trabalho para poder esmiuçar ali e fazer um relatório? De certa forma, primeiro você tem que, né, ter um certo costume, né, com aquele ambiente, porque realmente é um ambiente pesado, né, então leva um tempo, você tem que ir se adaptando, né, entendendo que aquilo você está fazendo para o bem daquela pessoa, né, alguém pro bem, tem que fazer, né? esse trabalho, né? Exatamente. Então acaba que no final é interessante entender que aquilo se torna uma peça, né, numa engrenagem. Então você faz parte de algo maior ali, né, para a elucidação de um crime, né, auxiliando a Polícia Civil, auxiliando o Judiciário, a elucidação de um crime. E vão ter sempre, né, empecilhos, algumas situações mais difíceis, tanto estruturais quanto às vezes, por exemplo, exames em crianças, né, que é uma situação bem delicada. Às vezes quando você descobre, né, a motivação daquele crime, às vezes um crime por uma motivação torpe, algo, né, que você não consegue entender a princípio. Então tudo isso gera um certo sentimento ruim, às vezes, né? A gente tem que saber lidar, né, e entender que aquilo tem que ser feito para
para o bem, né? Para embasar o trabalho de investigação. Gente, muito bom bate-papo com vocês dois aqui hoje. Quero agradecer muito a presença, esmiuçando aqui, falando um pouquinho sobre o que é o trabalho da polícia científica, criminalística, né? Forense aqui no município de Linhares, essa estrutura que beneficia toda a população de Linhares, mas o norte do estado todinho. E doutor Fabrício Lucindo, que é referência aqui no comando da Polícia Civil de Linhares. Doutor Lucindo, não vai embora tão cedo não, né? Tá desde 2011 aqui já, né? 2008. 2008, gente. Deve aposentar aqui em Linhares, né? Mas acho que isso também ajuda, né, doutor? Passa a conhecer a dinâmica da região, facilita, né? A gente, lembrando desse que você está falando agora, me lembrei que há alguns anos atrás, por conta da reforma do SML, não se encontrava locais para poder colocar o SML funcionando provisoriamente. Uhum. E a importância do Dr. Pedro, que é linharense, eu também me considero linharense, procuramos imediatamente a prefeitura, o Coronel Jones nos ajudou muito. Um abraço do Coronel Jones. O Coronel Jones, que é outra figura que ajuda demais, ele se compromete com a causa. Procuramos em Linhares e, graças a Deus, encontramos um local onde a prefeitura emprestou para poder realizar-se as perícias provisoriamente enquanto não era feita a obra. Ali então, no bairro Aviso. No bairro Aviso. Então, assim, existe um comprometimento muito grande da Polícia Civil, da Polícia Científica, porque nós somos todos linharenses. Claro. Nós queremos o melhor para a cidade. O Coronel Jones também, que ajudou muito. Pois é, imagina o transtorno. A gente está vendo a estrutura ali onde era a sede da delegacia da PRF, né, da Polícia Rodoviária. Era uma estrutura antiga, mas que serviu durante esse período, né, doutor Pedro? Sim, serviu provisoriamente, né? Enquanto a nossa obra estava andando, a gente montou ali, né? Agradecer todas as forças de segurança que ajudaram, a Polícia Civil, a Secretaria de Segurança, o Concel, que ajudou de sobremaneira. A gente foi fazendo adaptações, né, para conseguir que aquela estrutura atendesse nesse período e, graças a Deus, agora terminamos para uma estrutura nova e muito mais adequada. Bacana. No finalzinho apareceu ali nossa repórter. Gente, obrigado aqui pela presença, por esse bate-papo das 6. Bom final de semana a vocês e voltem sempre. Doutor Lucindo, obrigado, viu? Obrigado, eu agradeço. Boa noite. Bom final de semana, boa noite. Tá aí, minha gente, tem reprise desse programa neste sábado pela manhã e acompanhe também nas redes sociais, no nosso canal no YouTube, TV Foz Linhares, esse bate-papo das 6. Até a próxima edição.